chegaram. Uma lança afiada me transpassou nesta hora. Está entrando no ar o programa Ouça a Voz de Deus com Pastor Jaime e Pastora Rita. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, nós não temos outra palavra a não ser graças te dou, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, por até aqui ter nos abençoado, nos ajudado, nos direcionado e dado a tua proteção. E aí, a partir deste momento, com a bondade do Todo-Poderoso, Deus Jeová dos Exércitos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder e virtude do Espírito Santo, já estamos no ar com mais uma edição do programa Ouça a Voz de Deus, através das superpotentes ondas sonoras da Rádio Ouro Negro FM 100,5 e a nossa querida TV Alagonete.com.br, falando daqui do estúdio da TV Alagonete para o resto do mundo, levando a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia! Meus amados, nós estamos atravessando momentos delicados, mas uma coisa ainda nos resta: ser grato a Deus, porque tudo passa, nada aqui é eterno. Quem sabe que Deus está permitindo esses momentos de aflição para que o homem natural levante os olhos para o céu e procure honrar aquele que é digno de honra, louvor e glória e adoração, o qual os homens, infelizmente, amaldiçoam, ignora e não querem intimidade com ele. Como se a vida fosse algo do nosso controle, que a gente tem o poder de controlar e tal, e tal, e tal. E no fim se esquece que a nossa vida é como uma lâmpada que está conectada a uma rede elétrica e tem um interruptor, que a qualquer momento, até por brincadeira, lá em casa eu estou varrendo a casa e tal, vou encostar a vassoura que fica próximo ao interruptor da lâmpada da área de serviço, e aí o cabo da vassoura, pá, bate no interruptor, a lâmpada se apaga. Meu Deus do céu. Assim é a nossa vida, querida, é um vapor, é como um conto ligeiro. E por que não parar para analisar aquele que incansavelmente, dia e noite, trabalha para que nós desfrutemos deste dom? Oh, meus amados, como bom seria se o homem não fosse tão ingrato para com o Todo-Poderoso. Mas vamos prosseguir com o programa Ouça a Voz de Deus. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, e aos sábados, ao sétimo dia da semana, das 18 às 19 horas, com o patrocínio de Teresópolis Materiais para a Construção, ali no início da rua do Teresópolis, sem número, próximo ao centro diocesano. Eu falei Teresópolis Materiais de Construção, onde você encontra cimento, areia, brita, argamassa para colar piso, você encontra ferragem pronta, ferragem para armar, você encontra telha, bloco, porta de alumínio, porta de madeira, porta lisa folhada, você encontra porta de madeira mista, porta de madeira maciça para colocar dobradiça pivotante, você encontra dobradiça ferrolho, tá certo? Fechadura de todos os tipos, encontra material elétrico, da entrada do material do padrão até o último pedaço de fio que você for colocar para ligar a lâmpada, o chuveiro, não tem problema, você encontra tudo no só lugar. Ainda encontra vaso sanitário acoplado de primeira qualidade dos últimos lançamentos, com preço que cabe no seu orçamento. Eu falei Teresópolis Materiais de Construção, pia para banheiro, aquele pia tanquinho para lavar, para a área de serviço, é muita coisa boa que você vai encontrar. Lixa, massa corrida, tinta de primeira qualidade, tá certo? Tudo isso e muito mais você encontra. Além do bom atendimento, você ainda paga parcelado 10 vezes do cartão, sem juro. Então, está esperando o quê? Você vai construir, vai reformar? Então não pense duas vezes, vá até a Teresópolis Materiais para a Construção. Telezap para contato é o 759-8319-3833, repetindo, 759-8319-3833.
3833, é o telezap da bênção. Temos também o patrocínio do meu querido irmão Miro, com a barraca de farinha na central de abastecimento, mas não vende só farinha, tem muita coisa boa, tá certo? De primeira qualidade para você comprar. Ainda é tempo de plantar o amendoim, ainda dá tempo plantar o amendoim, plantar o feijão, plantar o milho, e o irmão Miro tem a semente adequada para você plantar. Quem quer colher bons frutos tem que semear semente de qualidade. E a semente de qualidade está esperando por você na barraca do irmão Miro. Lá você também encontra o feijão carioca, encontra a farinha original de Buracica, carne de sertão, você encontra óleo de dendê, encontra também mel de abelha. Só você vai fazer as compras e está preocupado que esqueceu da sacola em casa, lá na barraca do irmão Miro tem a sacola. Você se esqueceu de comprar a vassoura ou rodo que a esposa pediu, na barraca do irmão Miro tem rodo, tem vassoura, tem tudo. Então você está esperando o quê? Barraca do irmão Miro, central de abastecimento em Alagoinha, Bahia, Brasil, e você paga também com cartão de crédito, débito, com Pix e com real. Você não sai sem levar o produto. Eu falei, barraca do irmão Miro. Temos também o patrocínio da panificadora Carvalho, a panificadora que não confecciona pão, mas que pão, você compra uma vez e fica como o pastor Jaime. Compra uma vez e fica eternamente freguês. O meu abraço para toda a família Carvalho. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje e amanhã também, porque todos os dias tem. Eu quero mandar aqui o meu abraço para toda a família Carvalho, principalmente para o padeiro da panificadora Carvalho, que é o meu amigo João, filho da minha irmã Antônia, com aqueles cabelinhos branquinhos, bonito, cheiroso, tá certo? Um abraço para você, minha irmã Antônia, e toda essa família, pastora Bárbara e companhia. Que Deus continue vos abençoando. E também para o meu amigo Antônio e a minha amiga Patrícia, essa família maravilhosa, que são os administradores da panificadora Carvalho. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. E temos também, seu Renato, o showroom das noivas, que também patrocina o programa Ouça a Voz de Deus. Emília, o showroom das noivas é tudo que você sempre quis. Pensando em se casar ou se formar com o maior estilo? Corra agora mesmo para a loja Emília, o showroom das noivas, e confira a coleção completa Primavera-Verão 2026, com as melhores tendências vindas diretamente do sul do país, além da linha de vestidos importados e plus size, ternos e blazer de última geração para noivos e pajens, daminhas com belíssimos lançamentos também, além dos novos tons pastéis para padrinhos. Um acervo com mais de 2.000 vestidos para madrinhas, debutantes e recém-chegados também. Alugamos becas adulto e infantil completas. Descontos especiais na formação de pacotes para casamentos ou formaturas. Pare de correr de um lado para o outro e venha ao local certo. Emília, o showroom das noivas. 75-3366-1877 ou WhatsApp 759-8196-1073 e 759-8143-8516. Quem gosta do que é bom não veste qualquer coisa. Seu traje lhe espera em Emília, o showroom das noivas. Com certeza, Emília, o showroom da noiva, o meu abraço carinhoso para toda a família Emília, showroom das noivas. Temos também seu Renato, a patrocinadora oficial do programa Ouça a Voz de Deus, e o nome dela é seu Renato. E agora quem vai falar sobre a Provate é o meu amigo Douglas Bonfim. Fala, Douglas! Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado, danos a terceiros até R$1 milhão, chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora, 0800 591 1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo, seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800 591 1517. Aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa você pode confiar. E eu também confio.
A Provate Corretora de Seguro, eu quero mandar um meu abraço para toda a família Provate e aproveitar já mandar o alô do homem forte de Catu, seu Renato. O nome dele é o senhor Apolo Miranda e toda a família Moreira, que Deus continue abençoando-nos com todas as bênçãos espirituais. Aproveitar também e mandar logo o alô da ouvinte número 1, que chega, eu cheguei primeiro e a vitória eu alcancei. O nome dela chama-se Jaimelo aí em Catu. Também mandar um abraço para Alda, para Isa na Ladeira de Pedra, para... Eita, papai do céu, é tanta gente, hora que foge, mandar um abraço para Carlos Henrique, aí em Catu, para Alda Célia. Parece que o nome dele é esse aí. Se troquei seu nome, você já sabe a respeito a pessoa que eu estou falando. Meu abraço para você. A minha irmã Maria dos Anjos e família aí também em Catu. Que Deus continue abençoando. Se eu não lembrei o seu nome, porque eu estou sem a flor da primavera aqui do meu lado, o negócio fica estreito. Certo? Mas não se preocupe que em breve ela está voltando. Ela está aí trabalhando no anonimato, porque ainda não se recuperou totalmente para poder estar aqui comigo no estúdio da TV Lagonete. Mas o Senhor está tratando da minha flor da primavera, essa coisa linda do sorriso que me encanta, com esses olhinhos redondos. Quando ela olha para mim, que eu vou saindo para fazer o programa, ela olha para mim, eu digo, meu Deus, renova meu coração para suportar essa pressão. Mas o Senhor está cuidando dela, cuidando de mim, e a obra de Deus não pode parar. Não é a minha flor da primavera, o beijo, minha flor da primavera. Você sabe que eu te amo, não precisa fazer qualquer tipo de propaganda, tá certo? Meu abraço para a minha irmã Áurea, aí em Pojuca, a irmã Ana. Tem muitas pessoas aí em Pojuca que acompanham o programa Ouça a Voz de Deus. Aí, em um local, um povoado chamado Santiago, aí próximo da Ferbasa. Eu trabalhei uns meses aí na Ferbasa, cortando fio e emendando, e fiz muita amizade com o pessoal. Aí o meu abraço para esse povo maravilhoso, que Deus continue abençoando todos nós. Os nossos irmãos e amigos aí de Mata de São João, de Dias Dávila, Pojuca. Eu tinha muita amizade com o pessoal que trabalhou comigo no início dos anos 70. Tinha um pedreiro que trabalhava comigo, parecia uma máquina de assentar azulejo, apelidado de Caboré. Eita, que ele morava ali do Caboré e já sabe, peão em obra, o cara morou em um lugar e inventa logo um apelido para botar no cidadão. Era Caboré, o nome dele era Gilberto. Mas fizemos muitas amizades boas, tá certo? E assim a vida continua. E eu mando um abraço para o pessoal de Camaçari, Simões Filho, que é onde eu tenho uma quantidade de pessoas da minha família, aí em Simões Filho. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não posso estar citando aqui o nome de todo mundo, nem de todas as cidades, senão eu não prego a palavra, tá certo? Mas os que vêm na memória rápida assim, como o pessoal de São Sebastião do Passé, pessoal de Teodoro Sampaio, tem um lugar chamado Picado. É isso mesmo, humilde. O meu abraço para esse povo maravilhoso aí de Pedrão, de Lustosa, o pessoal de Boa União, do Cangula. O meu abraço para essa gente maravilhosa, que Deus continue abençoando. E não posso esquecer os meus amados conterrâneos da nossa querida, linda cidade de Aramari, ao grupo de pastores da Ordem de Pastores de Aramari. Que Deus abençoe a nossa querida presidente, a pastora Eunice, da Igreja Assembleia de Deus da Penha. Também o pessoal do povoado do Coqueiro, os meus vizinhos maravilhosos, a minha irmã Terezinha e família, que as bênçãos do Eterno sejam derramadas sobre a minha irmã Terezinha e toda a sua família. E os demais vizinhos, o pastor Jean, Isabelle, o pastor Luiz e Companhia Limitada, a minha filha Ana e também o meu genro Eduardo, que Deus continue abençoando, a minha irmã Rosalina e a irmã Maria, as mulheres que faz o bolo de capim santo. O meu abraço para vocês. Quem sabe na próxima quinta-feira nós vamos estar aí comendo o bolo de capim santo na casa da irmã Maria, aonde tem um ponto de pregação. O meu abraço para vocês. Também mandar um alô para os nossos pastores, que é o pastor Augusto e a pastora Roqueline, e todos os irmãos do Ministério Assembleia de Deus Unidos pela Fé. Que as misericórdias do Senhor seja sobre todos nós. E amanhã, vocês do Ministério Assembleia de Deus Unidos pela Fé, não pode faltar. É dia de Santa Ceia à noite, não é
pela manhã, é à noite. Nós temos a celebração da ceia do Senhor, mas com aquela celebração, tá certo? Que como a Bíblia nos ensina a fazer, ok? E vamos prosseguindo com a nossa programação, mandando um abraço para a família Ramos, aqui no Jardim Pedro Braga, a minha irmã no Jardim Petrolar, missionária Irene e Companhia Limitada, tá certo? Mandar o meu alô também para minha irmã Conceição 12, aí na bairro Kennedy, a minha filha, eita papai do céu, aí na Rua do Avião, a menina dos olhos verdes, que Deus abençoe você, minha santa, e a outra, minha irmã aí do Dulce Pereira, escapou o seu nome. Vai me perdoando aí. Mas, senhor Renato, enquanto eu me lembro do nome desse povo, o irmão Gilson na Casa de Passagem, o irmão aí de Baixa Grande, o meu abraço, presbítero Osmar, também o meu irmão Valdemar no Ponto do Beiju, e o pessoal do Ponto do Beiju, você tem um compromisso, é parada obrigatória aí no ponto do comércio do irmão, no Ponto do Beiju. Você quer degustar de coisas de vários sabores, gostoso, saboroso, que você não vai perder a memória, da memória a lembrança? Passe no ponto e tome uma aguinha de coco gelada e depois você vai saborear muita coisa boa que tem aí no comércio do irmão Valdemar. E aproveitar, dar logo uma chegadazinha ali em Panelas e mandar um abraço para o meu irmão Genildo e todo esse povo aí de Panelas também, os nossos irmãos aí de Sítio do Meio, de Panelas, já falei, de Sítio do Meio, de Narandiba, do Estevão, esse pessoal maravilhoso aí da Pedra de Baixo, Pedra de Cima, a minha querida irmã, eita papai do céu, escapou o nome da irmã aqui, é muita coisa, não dá para lembrar todo mundo, mas vocês da Pedra de Baixo, Pedra de Cima, do povoado Colina do Sol, meu abraço para vocês em nome de Jesus. Mas, senhor Renato, vamos ouvir o primeiro louvor do programa e depois nós continuaremos com o programa Ouça a Voz de Deus. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o nosso escudo, a nossa proteção. E vamos prosseguindo com o programa Ouça a Voz de Deus pela Rádio Ouro Negro FM, tvlagonet.com.br. O nome da irmã da Pedra de Cima é a irmã Gildete, minha ex-vizinha. O meu abraço, irmã Gildete, para você e toda a sua família. Quero também já aproveitar o momento e mandar um abraço para a minha filha Nildete, aí em São Paulo. A minha filhota Betinha, Elizabeth, que está aqui em Alagoinhas. A Nilda, o Gilmar, tá certo? Os irmãos, o irmão Matias, aí no Mangalô. E também a irmã Matias no Mangalô. E todo o pessoal aí do Mangalô, do Miguel Velho, o meu abraço para vocês em nome do Senhor Jesus. Porque não dá para a gente lembrar o nome de todo mundo, que o compromisso aqui está roendo, é a palavra do Senhor. Amém? Meus amados, eu ontem fiquei admirado, porque sentar na cadeira de juiz para julgar as coisas, a gente somos fáceis demais, não é? Nós somos fáceis de sentar na cadeira de juiz sem autorização do mestre, dos mestres, para fazer juízo. E cada um vai dar conta da obra que faz diante dele. Mas fiquei apaixonado com o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, com aquele projeto A Família aos Pés da Cruz. Ali, meus amados, nós podemos observar, né, que quando Deus usa as pessoas para fazer algo, tem que fazer, usar, e o Senhor é quem é o dono da obra. Mas pastor, porque a Igreja Universal? Não tem problema. Eles estão fazendo aquilo que eu e você não tem, talvez, capacidade e coragem para enfrentar as adversidades e fazer uma obra como aquela. Então eles estão fazendo em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Se há qualquer erro ou falha, eles vão responder diante dele, não é diante de mim nem de você. Então faça a sua parte, eu faço a minha parte. Vamos levar o nome poderoso que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus, às nações. E você pode, quem acompanhou, pode observar a obra que esse pessoal está fazendo. Não é só aqui na Bahia, não. É no Brasil todo e no exterior. A expansão do reino de Deus, porque Deus está vendo que a hora está chegando. E tem muita gente aí displicente. Tem gente só preocupado com movimento, preocupado com muita coisa. O negócio é movimento, movimento, movimento. Meus amados, não vamos viver só de movimento. Vamos viver de realidade. Levar esta palavra àqueles que necessitam ouvir e compreender. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical e eu vou logo deixar você já com o dedo no gatilho, porque nós vamos fazer uma leitura no livro de Evangelho segundo São João, escreveu, mas o Evangelho é de Cristo. No capítulo de número 9, do versículo 35 ao 41. Evangelho João, capítulo 9, versículo 35 a 41, nós vamos fazer uma leitura onde o Espírito de Deus tem uma palavra para compartilhar com você. Renato, vamos para mais uma faixa musical. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar.
se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco me mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo, tempo do Senhor levantar uma nova geração, geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia, rompendo em fé. Esta é a base para nós. Meus amados, se o Senhor não me concedesse a graça de ser alimentado pela palavra e voltar o meu pensamento que as ingratidões que fazem comigo, o meu Deus não faz, porque Ele vê que eu não estou blefando com a palavra, não estou ensinando a ninguém pecar. Então, o que o Senhor me dá para compartilhar é isso que eu faço. E estou, graças a Deus, feliz com o meu Senhor. Mas se não fosse essa convicção, essa consciência... Eu uma vez falei com o apóstolo Elias, eu digo: olha, apóstolo, eu estou aqui não é por causa do Senhor, não é por causa de nenhum membro desse ministério. Eu estou aqui por causa de Jesus, a palavra de Deus, porque o que fazem comigo aqui dentro, Ele nunca fez, nunca vai fazer. E outra coisa, a minha salvação não depende do Senhor, nem de ninguém desse ministério, porque o negócio é sério. Então, meus amados, isso continua. Se Jesus foi perseguido, foi ignorado, foi enjeitado, imagine o coitado do irmão Jaime, pelo amor, cheio de defeito, mas eu continuo levando essa palavra
para aqueles que estão disponíveis para ouvir e entender. Esta é a mensagem do Senhor Jesus: ouvir e entender. No capítulo de número 9 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, palavra do Senhor Jesus, as ações dele com o seu ministério terreno, fala a respeito de um homem que era cego de nascença, já tinha mais de 40 anos de idade, e Jesus, vendo aquele homem ali, naquela situação, se aproximou. E os discípulos tradicionais perguntou para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cegos? Imagine o pensamento que estava na mente desses discípulos. Será que hoje não tem pessoas com a mesma linha de pensamento? Tem sim, meu irmão. Tem sim, é muito simples. Não precisa andar muito distante, não. Como é que o cidadão, formado no ventre da mãe, cometeu um pecado tão grave que nasceu sem a visão? Oh, meu pai amado, o negócio é sério. Mas deixando essa parte para lá, Jesus se aproximou do homem e operou o milagre, deu a ele a restituição da vista que ele nunca tinha desfrutado dela. E nesse versículo 35 ao 41, tem uma lição muito importante. Você pode ler o capítulo todo com paciência, com calma, não precisa se afobar, pegar de tarefa de empreitada, que você não vai entender nada. E principalmente, se não tiver humildade diante de Deus, você vai ler 1.500 vezes. Você não vai entender coisa nenhuma aqui. No versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Olha a pergunta. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Oh, aleluia, oh, glória! Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Vou repetir o 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Perguntaram Jesus. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teria pecado. Mas como agora dizeis vemos, por isto o vosso pecado permanece. Por isto o vosso pecado permanece. Ah, meus amados, é inconcebível que nos dias que nós estamos vivendo, de tanta propagação do Evangelho, onde a Bíblia é o livro mais fácil da gente conseguir adquirir, sentar e fazer uma leitura com precisão e determinação, e as pessoas ainda continuam presas a algo que não faz sentido. No capítulo 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais, olha aqui, o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento do entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqueles homens estavam exatamente fazendo parte desse grupo. Porque, meus amados, antes daquele episódio, eles nunca tinham visto tal coisa acontecer.
Veja que ontem na mensagem que o Senhor me deu para compartilhar com você, esse mesmo grupo de raposa, eles pediram a Jesus um sinal. E o Senhor disse para eles que não tinha um sinal para apresentar a eles, senão o do profeta Jonas. Que assim como Jonas passou 3 dias com 3 noites no ventre do grande peixe, outra escritura diz que é no ventre da baleia, assim o Filho do Homem iria passar 3 dias com 3 noites no seio da terra, e depois ressuscitaria. Eles, como estavam cegos, não entenderam coisa nenhuma. E como tem muita gente que não entende coisa nenhuma. Mesmo dentro dos templos evangélicos, tem pessoas, meus amados, eu sempre bato nessa tecla. A jumenta falou com Balaão e aplacou a ira do profeta, para que ele não morresse fulminado. Porque o anjo que Deus enviou já estava perdendo a paciência com Balaão. E para fulminar ele ali era questão de equação de segundo. Mas quando a jumenta morreu, ela não foi para o céu. Ela morreu, os corvos comeram a carne dela lá e acabou. Aquele jumentinho, filho de jumenta, que Jesus montou para entrar na cidade de Jerusalém, também, um dia ele morreu. E ele não foi para o céu. Mas o que é que eu quero dizer para você com isso? É que aquele jumento, ele prestou um serviço a Deus, porque Deus é dono de tudo, dos animais do campo, da selva, dos peixes da água, tudo foi ele que criou, ele é o dono. Eu uma certa vez tinha um pregador aqui em Alagoinhas, um pastor, que juntos fizemos muito trabalho de abalar a cidade. E um dia, quando eu vi ele no púlpito dizer, abriu a boca dele, e disse que, pregando em cima daquele texto que Jesus mandou pegar o jumento amarrado lá no morão e levar, ele disse, quem pega o que é dos outros sem ordem, tá roubando. Eu disse, pronto, acabou o homem. Perdi o meu parceiro de evangelização, o homem se perdeu. E realmente acabou. Acabou. Então, meus queridos, o que é que eu quero dizer com isso a você? Muita gente, quando começa, quantos pastores, homens de Deus. Eu me lembro daquele homem que ficou famoso, aquele pastor, homem do paletó, que chegava, rodava o paletó, o pessoal entrou numa confusão lá no presídio, uma rebelião lá no presídio, e aí vai o padre, vai o pastor, vai não sei quem, vai todo mundo e ninguém resolve nada. E aí mandaram buscar o homem do paletó. Quando o homem chegou lá, que rodou o paletó, foi detento caindo pra tudo quanto é de lado, e aí sei que conseguiu dominar a situação e acabou. O homem se envaideceu, achou que aquele poder era dele, e aí findou quebrando, caindo do cavalo e não montou mais. E quantos outros eu tenho, infelizmente, o desprazer de acompanhar vivendo a mesma situação. Então, meus amados, não nos enganemos, eu, você ou qualquer um. A palavra é do Senhor e Ele tem compromisso com a palavra. Eu estou aqui ministrando a palavra, não é do pastor Jaime, não é do apóstolo, do bispo, do padre, não. Eu estou ministrando a palavra do Senhor. Você crê ou não crê, aceita ou não aceita, mas é a palavra de Deus que eu estou ministrando para você. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Se amanhã, que Deus me livre, me guarde, me proteja de uma situação dessa, eu vier pisar na casca da banana ou na tábua de graxa, a palavra de Deus continua firme. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém? E é ela que me põe de pé para falar o que eu estou compartilhando com você. Então, o Deus deste século, quem é o Deus desse século que a Bíblia se refere? Satanás e seus demônios. E tem muita gente cego com 2 olhos, nem precisa usar lente como o pastor Jaime está usando aqui. Não precisa para enxergar a letra. E continua cego espiritualmente. E aí, infelizmente, vocês veem o que é que acontece nesses dias. Mas a palavra do Senhor, Jesus Cristo, disse àquele cego. Ex-cego, agora não é mais o cego, é o ex-cego. E a inveja tomou conta daqueles infelizes, daqueles hipócritas, que se achavam o dono da verdade. E eles expulsaram
aquele homem da sinagoga, porque o homem era cego, 40 e tantos anos, e aí quando teve os olhos abertos, começou a passar na cara de todo mundo, passar em rosto o pecado deles, a maldade, e aí e eles aí criaram raiva, criaram ira, e chegaram a ponto de dizer, tu nasceu todo em pecado. Os discípulos de Jesus viram o homem em pecado antes de nascer. E aqueles viram o homem em pecado depois que fez os olhos abertos. Disse, você nasceu todo em pecado e quer ensinar a gente? E aí expulsaram da sinagoga. O que é que aconteceu? Jesus foi atrás e encontrou aquele cidadão e disse, perguntou para ele, crê tu no Filho de Deus? Aí a pergunta. E ele disse, Senhor, quem é ele para que eu nele creia? Jesus disse, tu já o tem visto, e é aquele que fala contigo. Olha, meus irmãos, é coisa de estremecer, me arrepia. Jesus na frente daquele homem dizendo para ele que o cidadão era ele que estava ali. Foi ele que operou aquele milagre. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são preservados por ele, para a manifestação da sua glória. Amém? Quem sabe? Você está enfrentando uma bárbara de dificuldade. Quando eu vejo a perseguição se levantar contra mim, eu começo a dar risada. Aí chama a flor da primavera e digo, tu tá vendo? A ira de Satanás, e esse povo não estão enxergando o que eles estão fazendo comigo. Ela respira fundo, amor. Eu digo, pois é. Mas eu não vou me inflamar porque Deus está trabalhando em meu favor, porque eu não estou fazendo nada de errado. Então, meus amados, aquele homem ignorado, rejeitado, entendeu? Que eles viram que o homem nasceu todo em pecado. Olha aí. Nem do cabelo, a planta do pé, por dentro e por fora. Seu Renato, não sobrou nada daquele homem. Tudo era representatividade do pecado. Mas aquele homem disse uma coisa, disseram que Jesus era enganador, que era um falso profeta e papapá. E o homem disse, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora estou enxergando. E desde o princípio da criação, do tempo de Moisés, nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, ele nada podia fazer. Aí, meu irmão, pra quê? Tu nasceu todo em pecado e quer dar lição na gente? Peraí, e aí expulsaram. Jesus abraçou. Jesus continua abraçando a mim e a você, se a gente procurar andar na verdade, com a verdade e pela verdade. Amém? Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, como fez o cego Bartimeu. Que quer, disse Jesus, que tu quer que eu te faça? Disse, Senhor, que eu veja, que os meus olhos sejam abertos. Jesus disse, pronto, seja aberto os teus olhos. E tem muita gente que está com 2 olhos abertos, enxergando tudo, mas não consegue contemplar a beleza do resplendor da glória de Deus. Mas que Deus continue nos abençoando e nos dando entendimento para compreender o que, pastor? A palavra dele, aderir, abraçar e nos curvar e nos submeter a esta palavra. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. O tempo é curto, meu Pai querido, mas é assim mesmo. Vamos, Renato, para o último louvor da nossa programação. Oh, glória. Porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti. Dizendo, Senhor. Deus
especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sará esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sará esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Diga aleluia! Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Estenda a tua mão e diga comigo. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sará esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Com as nossas palmas e declarando Aleluia, Deus sare esta nação. Senhor, sara as nossas mentes e sare também os nossos corações, para compreender a Tua palavra e, segundo ela, pautar o nosso viver aqui na terra até o dia que o Senhor determinar. Pai querido, que neste momento uma nuvem da Tua glória esteja pairando sobre os céus do nosso Brasil e das demais nações. Nos ajude a palmilhar o caminho da santificação, olhando para o Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé e da nossa eterna salvação. Meu Pai, eu quero Te agradecer e Te pedir mais uma vez, se os meus dias ainda forem ampliados, que o Senhor continue me usando para o louvor da Tua glória. Que não apareça eu, mas que apareça a Tua glória. E que o Teu Espírito encontre em mim um espaço em condição de usar-me para compartilhar a Tua palavra com aqueles que necessitam ouvir. Meu Pai, eis-me aqui, feliz contigo e feliz com aqueles que estão sendo alcançados nesse momento através desta palavra. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço, e esquecendo, para o meu irmão Alberto, da Livraria Evangélica Palavra da Vida, e todos os funcionários da Livraria Evangélica Palavra da Vida, Loja da Música. Que Deus abençoe a todos. Me lembrei o nome Sueli, do Núcio Pereira, e também a minha filha Sueli, a menina dos olhos verdes. Que Deus continue abençoando. Oh, glória. E os demais, sejam todos agraciados com as misericórdias de Deus. Nosso querido Dionísio França, o meu abraço para você, Dion. Que Deus continue abençoando todos nós. Se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do programa Ouça a Voz de Deus. Senão, que seja feita a sua vontade. Mas amanhã vem aí o programa Luz para o Mundo com a nossa pastora Ruth Santana. E amanhã, a partir das 7 da manhã,
nós temos um programa imperdível. Que programa é esse, pastor Jaime? É o programa Momento Gospel, com o nosso querido Apolo Miranda e o pastor João e Companhia Limitada. Que a paz do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre todos nós e até a próxima oportunidade. Um abraço para a minha Vitória, minha trineta Vitória, a filha do meu irmão Renato Ferreira e toda essa família. Que Deus continue abençoando a mim e a todos, em nome de Jesus. Os olhos, mas também não avistei tudo isso. Eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado,